Shalom, queridos. Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Aqui está uma dúvida que muita gente tem. Quando a igreja será levada para o céu? Bom, a Bíblia apresenta três posições principais. Antes da grande tribulação, no meio, no auge da tribulação ou no final, depois de tudo. São três momentos, no início, no meio e no final dos 7 anos da grande tribulação. Nenhum desses posicionamentos está errado. A igreja é muita gente. Nós precisamos entender que alguns serão levados antes, outros no meio e outros no final da grande tribulação. Vamos começar entendendo uma grande profecia. Daniel, no capítulo 9, nos fala de 70 semanas, que a Bíblia define como 70 períodos de 7 anos, ou seja, 490 anos. Então eu preciso que você entenda isso, que essas semanas de anos são uma contagem que o próprio Deus estabeleceu para cumprir os seus planos, cumprir o seu propósito, a sua economia para com o seu povo. E a tão falada última semana de Daniel? Ela representa os últimos 7 anos, a grande tribulação que ainda irá acontecer. Mas atenção, esses 7 anos não acontecem de uma só vez. Eles são divididos na Bíblia em duas partes de 3 anos e meio cada, ou 1260 dias cada. Durante esse período surge uma figura que na Bíblia é chamado de anticristo, mas ele não vem de cara como um anticristo se opondo a tudo que se chama Deus. Não, na sua verdadeira face do mal. Na verdade, inicialmente, ele aparece como sendo uma espécie de Messias, iludindo o povo, o mundo, com uma falsa paz. Sim, haverá paz, mas ela será falsa. Ele vai se apresentar como se fosse o Salvador, agradando muito as pessoas, porque ele vai trazer soluções e paz, mas tudo isso será uma grande mentira. Daniel 9:27. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. No meio dessa semana de 7 anos, ele rompe sua aliança com Israel, traindo o povo de Deus e começa a perseguir a igreja, entrando na fase de uma grande tribulação propriamente dita. Veja o que diz Mateus 24:21, explica muito bem. Pois haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio até agora e jamais haverá. E por que isso é tão importante? Porque muitos cristãos acham que vão escapar das tribulações aqui na terra, mas a Bíblia mostra que passaremos por provas, aperfeiçoamentos, tribulações, porque isso faz parte do crescimento espiritual. Olha o que diz Atos 14:22, exortando os discípulos a permanecerem na fé, porque por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Como será o arrebatamento da igreja? Veja bem, é necessário compreendermos um detalhe. O arrebatamento da igreja está ligado com a volta do Senhor Jesus. Então, para que eu saiba como vai ser o arrebatamento da igreja, eu preciso compreender como vai ser a volta de Jesus. E para eu entender como Jesus vai voltar, eu preciso entender como foi que Jesus subiu aos céus, como foi a ascensão de Cristo. Olha o que diz Atos capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, veja, são anjos, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de cerca de um sábado. Veja, a primeira etapa da ascensão de Cristo foi do Monte das Oliveiras até as nuvens. É a chamada etapa pública da ascensão de Cristo, porque todo mundo que estava na terra estava vendo ele subir, que estava no Monte das Oliveiras, viu ele subir. A segunda etapa foi oculta, que foi das nuvens até onde os homens conseguiram vê-lo, das nuvens até o trono das majestades, nas alturas onde está ele assentado. A nuvem o ocultou e em seguida 2 homens vestidos de branco, são 2 anjos que vão dizer algo muito importante e trazer a clarificação de um mistério, de um segredo revelador. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então precisamos entender o modo que Jesus voltará. A Bíblia é clara, ele voltará do mesmo modo que foi levado ao céu, ou seja, de forma visível e de forma invisível, ou chamada oculta. De acordo com a Bíblia, aprendemos que ele virá em 2 fases. Uma fase oculta, como um ladrão de noite, onde ninguém sabe exatamente o dia ou a hora e que é relacionado ao rapto dos fiéis.
Outra fase, a fase pública, quando Jesus aparecerá visivelmente a todos com poder e glória para estabelecer o seu trono na terra, o seu reino na terra. Como vai ser a primeira etapa da volta de Jesus? Oculta. E a segunda etapa será pública. Vamos ver a referência que fala da volta de Jesus. Mateus 24, 32 a 44 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então ninguém sabe a hora que há de vir, porque essa volta é a volta oculta do trono dos céus até as nuvens. Não se pode saber. Então a Bíblia vai revelando a primeira forma que Jesus vai vir. Ele vai vir às ocultas, como um ladrão que entra na casa de um pai de família, sem que o pai de família perceba, e a hora que ele vem. Veja o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então a volta oculta de Jesus é quando ele vem como um ladrão entra na sua casa, você não vê. Você vê quando o ladrão entra na sua casa? Não confunda ladrão com assaltante. O assaltante toma por assalto, todo mundo vê. Já o ladrão, ele furta, ele entra, ele sai e você só se dá conta quando sente falta daquilo que é valioso. Veja o que diz Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão. Ele não é ladrão, ele vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha, ele vem como ladrão. Ele vem em uma hora que você não espera. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vou vir como ladrão e tirarei da terra tudo que para mim é precioso. Então, aqui será o que chamamos de rapto dos vencedores. Alguns vão subir aqui. A Bíblia vai dizer que eles são as primícias. Olha a outra referência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Que dia é o dia do Senhor? É o dia que dá início à volta oculta do Senhor. Então, esses textos falam da primeira etapa da volta de Cristo. Agora, existe uma segunda etapa que não é oculta, ela é pública, porque do trono, lá do trono até as nuvens, ninguém que está na terra vai ver, mas das nuvens até o Monte das Oliveiras, todo mundo vê. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 3:13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então observe isso, o Senhor vai voltar com todos os seus santos da nuvem para o Monte das Oliveiras. Na primeira etapa, na etapa oculta, ele não vem com todos os santos, ele vem com alguns santos, com as primícias, mas na segunda etapa ele vem com todos os santos. E o que isso significa? Significa que tem gente que vai encontrar com ele nos ares, no meio do caminho, e tem outros que subiram antes para encontrar com ele no trono de Deus. São lugares distintos, porque tem gente que vai ser levado para o trono e tem gente que vai ser levado para as nuvens. Então alguns vão vir com ele do trono para as nuvens e todos, absolutamente todos, vão vir com ele das nuvens para o Monte das Oliveiras para a batalha do Armagedon. Agora vamos para os textos clássicos do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Dizendo-nos, pois, isto, a palavra do Senhor, que nós, o que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A voz de arcanjo, esse alarido, o toque da trombeta é o toque da sétima trombeta. A maioria dos crentes que eu conheço, tirando você que está aqui assistindo essa aula, está esperando o toque da trombeta para ser arrebatado. E o que eles não sabem é que quem está esperando o toque da trombeta ficou na grande tribulação.
Ao toque da trombeta, alguns vão subir para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Então, tem um pessoal que vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Olha o que diz Mateus 24:30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Então, da nuvem para o Monte das Oliveiras, todo mundo vai ver. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora temos aqueles que são levados no meio da semana, no meio da grande tribulação, só que eles vão se encontrar com Jesus no trono. Esse pessoal faz parte dos que vão para o trono, são chamados vencedores tardios. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vê, falou da besta, grande tribulação, eles passaram pela grande tribulação. Agora, nós vamos falar do filho varão, que está em Apocalipse capítulo 12, diz assim, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Alguns vão dizer que essa mulher é Israel, outros vão dizer que essa mulher é Maria, a mãe de Jesus, e outros vão dizer que essa mulher é a igreja. Aqui nós vamos andar no nível de revelação de que essa mulher é a igreja. Olha o que continua dizendo dos versículos 2 ao 4. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que ela, dando à luz, lhe tragasse o filho. Veja bem, o diabo quer tragar o filho dessa mulher. Se a mulher é a igreja, ela está dando à luz a um povo, a uma descendência. E o diabo quer tragar esse filho, que é um filho homem. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja, eles não foram para nuvens, eles foram para o trono. Ela deu à luz a um filho. Um filho, o artigo está definido ou indefinido? Um filho homem, indefinido. E agora o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O artigo ou está definido ou indefinido? Está definido. Então entenda, a mulher vai dar luz a um filho homem, e esse filho vai reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, não foi para as nuvens. Homem na Bíblia é símbolo de força. A mulher é símbolo de vaso frágil. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, hein? Veja bem, essa mulher está dando luz a um filho homem, não uma filha mulher. Isso quer dizer o quê? Que do seio da igreja, do ventre da igreja, vai nascer um povo forte, que é sinalizado por um filho varão, um filho homem, ou seja, um povo que tem força para vencer o diabo. Quem são os fortes? São os capazes de passar por muitas tribulações. Voltamos para Atos 14, 22, exortando os discípulos a permanecerem na fé, porque importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. Qual a característica do filho homem? Ele falou aqui, há de reger todas as nações com vara de ferro, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5. Quem são esses? Vamos lá para Apocalipse 2, versículo 26 e 27, diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ao que vencer, observe, uma coisa é você aceitar Jesus e ser salvo.
Outra coisa é você vencer, meu irmão. Tem crente que vive uma vida derrotada para o pecado, para os prazeres desse mundo. Nem todo crente vive uma vida vencedora. Então, é o que vencer, é o que guardar até o fim as minhas obras. Vencer tem a ver com obras, então isso não pode estar falando de salvação, porque salvação não vem de obras, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é diferente ser salvo de ser vencedor. O que as pessoas pensam? As pessoas pensam que todo mundo que é salvo é vencedor, mas quem é vencedor? Segundo a Bíblia, é o que guarda as obras. Então, quem é o filho varão? É o filho homem. Todos os crentes que venceram e guardaram as obras até o fim, então esse filho varão não é apenas uma pessoa, são muitas pessoas. Você pode dizer que esse filho também é Jesus, e lógico que pode ser Jesus. Por quê? Porque a igreja significa corpo de Cristo. Jesus vai reinar e a promessa é que nós vamos reinar com ele, nós somos corpo dele. Aonde ele estiver, nós também estaremos. Agora veja, nasceu um filho homem, veja que não é o filho homem, não está definido. E deu à luz um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja bem, quando ele é arrebatado não é mais um filho, é o filho homem. Porque entre nascer e ser arrebatado para o trono de Deus se separa quem vence de quem não vence. Então é indefinido até a hora de ser levado, mas quando ele é levado, ele fica bem definido. Então, o arrebatamento do filho varão é diferente do arrebatamento do restante dos crentes, que vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja como é diferente. Ares para o trono. Quais são as características desses crentes que vão ser arrebatados para os ares? São o seguinte: os crentes vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares, os crentes vão encontrar com o Senhor Jesus na última trombeta, e o destino deles é a nuvem. Já o filho varão, não. Ele é arrebatado para o trono de Deus antes dos 7 anos. Por quê? Porque a última trombeta toca no final da grande tribulação, dando início ao reino dos céus. Então o filho varão é levado para o trono de Deus antes dos 1260 dias finais, que é o tempo da grande tribulação. Deus tem um reino chamado Reino de Deus, que vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. E eu, como herdeiro, vou governar com ele na eternidade. Mas antes eu preciso amadurecer, e para poder receber o encargo de governar no reino dos céus. Para eu reinar no reino dos céus, eu preciso amadurecer. E como que amadurece? Já vimos aqui, por meio das tribulações. Atos 14, 22. Como eu entro no reino de Deus? Por tribulações. E as tribulações fazem o que comigo? Me amadurecem. Só os filhos maduros vão tomar posse da herança. Vamos supor que o seu pai morre agora e te deixa uma grande herança. Mas você é menino, você não vai poder governar. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai te nomear um tutor, alguém para cuidar da sua herança. Então, os irmãos maduros vão cuidar e governar essa herança dos irmãos imaturos, até que os irmãos imaturos cheguem até a maturidade. Por isso, Deus precisa pegar alguns e levar primeiro para o seu trono. E quem é que ele vai levar primeiro? São os que amadurecem primeiro. Entre eles está o filho varão e as primícias. Agora nós vamos ver quem são as primícias. Na Bíblia, as primícias representam os primeiros frutos do plantio, ou seja, os primeiros a amadurecerem na colheita. E na palavra de Deus, as primícias têm um significado especial. São aqueles que permanecem fiéis, vivenciam tribulações, passam pelo amadurecimento e sobem primeiro ao encontro do Senhor. Em Levíticos 23, do 10 ao 11, Deus ordena trazer as primícias da colheita para ele, para o seu trono. Então, primícia simboliza os primeiros que vão morar na casa de Deus, vencedores na tribulação. Olha o que diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trazereis o molho das primícias da vossa cega
ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte ao sábado, o sacerdote os moverá. É isso que diz lá em Levíticos. Então, o que são as primícias? São os primeiros frutos que amadurecem de uma colheita. Você conhece as frutas maduras do sol? Elas sofrem a ação do sol, e as frutas que ficam ali na sombra não sofrem a ação do sol de forma tão intensa do que aquelas que amadurecem primeiro. Então as primícias são os primeiros frutos que amadurecem porque sofrem mais a ação do sol. O sol simboliza Cristo. Preste atenção, quem atribula um filho de Deus não é o diabo, é o próprio Deus. O que nós chamamos de tribulação, o nosso Senhor chama de disciplina, dos versículos 6 até o 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos fomos feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. E na Bíblia, nós somos comparados a uma lavoura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Veja bem, na lavoura de Deus, os primeiros frutos que amadurecem são as primícias. Veja o que diz Êxodo 23, versículo 19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então as primícias vão para a casa de Deus. Por isso que o filho varão, ele é arrebatado para o trono de Deus, porque ele é a primícia. E o restante da igreja é arrebatado para a nuvem, porque eles são o restante da lavoura que vai para o celeiro. Para o celeiro. Vamos para os textos bíblicos das primícias. Apocalipse capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, está falando do trono de Deus, do céu, e com ele 144.000, que em suas testas estava escrito o nome do seu Pai. Olha, eu não vou ter tempo de te falar aqui o significado dos 144.000 agora, mas eu quero que você entenda que os maduros vão para a cidade de Deus, Sião. Eles não vão para as nuvens, eles vão direto para o trono. Para as nuvens vão os que não amadurecem e ficam na grande tribulação para amadurecer depois. Veja o que diz, continuando o capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. 144.000 que foram comprados da terra. Eles já não estão na terra nesse momento, porque o Cordeiro comprou da terra as primícias. Então esses 144.000 são as primícias de Deus, que são levados para a casa de Deus, não vão para o celeiro, para as nuvens, eles foram comprados da terra. Nesse momento aqui na Bíblia, eles já não estão na terra, eles estão no trono, e eles vão voltar para a terra através das nuvens. Eles vêm do trono para as nuvens e das nuvens para o Monte das Oliveiras. Eles não vão subir para as nuvens, eles já vão descer, porque subiram antes. Olha o que diz o versículo 4 do Apocalipse 14. Então são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja, não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Aqui fala da parábola das 10 virgens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Por quê? Porque a lavoura é colhida como? A lavoura primeiro se colhe a primícia que vai para Deus, para a casa de Deus, e depois o restante da lavoura que vai para as nuvens. Não se colhe tudo ao mesmo tempo. Então primeiro se colhe as primícias. Apocalipse 15, continuando, versículo 5 até o 7, diz assim: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja, nas primícias não se achou engano, porque são irrepreensíveis, ou seja, não tem máculas. Por que ele fala do evangelho eterno? Temei e dai-lhe glória, porque esse momento já vai estar estabelecido e o povo vai estar adorando a imagem do anticristo, e Deus faz ainda uma repescagem na tribulação para o ímpio, dizendo: olha, se você temer a Deus e dar a ele glória, você já não vai mais para o inferno.
Vamos continuar. Capítulo 14, versículo 8 e 9 diz assim: E outro anjo subiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho do furor da sua ira da fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, olha aí a grande tribulação novamente, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Viram? Nós estamos aqui nesse texto na grande tribulação. Então, aqueles que adoram a besta e têm um sinal na testa, eles estão em contraponto àqueles que trazem o sinal de Deus na testa, o nome de Deus que nós lemos lá em Apocalipse 14, versículo 1. O que mostra que eles são um com Deus e um com Cristo. Vamos continuar, Apocalipse 14, versículo 10 diz assim: Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja bem, nenhum filho de Deus pode beber do vinho da ira de Deus. Então veja, os cálices estão dentro da sétima trombeta. Só no final dos 1260 dias ou 3 anos e meio é que a grande trombeta vai soar. Olha o que diz o versículo 11 e o 12 do 14. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome. Versículo 12. Aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Olha só, perseverança fala da constância. Quem não perseverou agora, neste tempo, hoje, vai ter que perseverar lá na grande tribulação. E não receber a marca da besta e não adorar a sua imagem. Olha o que, continuando, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Veja, eles vão perseverar. Não vão negar a Cristo, eles vão morrer, eles não vão amar mais a sua vida até a morte. São aqueles lá de Apocalipse 20, versículo 4, os vencedores tardios que já citamos. Então, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque eles vão descansar de quê? Vão descansar da grande tribulação. Mas a obra deles de perseverança os acompanha. Por isso eles vão reinar, são os vencedores tardios. Veja, Apocalipse 14, do versículo 6 até o 13, está falando da grande tribulação. O que acontece no final da grande tribulação? O restante da colheita de Deus vai para as nuvens. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Sobre a nuvem branca é a volta visível, semelhante ao Filho do Homem, é Jesus. Ele veio como Filho do Homem, uma coroa de ouro, é porque ele foi coroado no céu. Então ele tem a foice para quê? Olha o que diz o Apocalipse 14, versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de te cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. Amadureceu como, igreja? Amadureceu na grande tribulação. Já a colheita está madura. Veja bem o que diz Mateus 13:39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. Veja, a foice são os anjos de Cristo. Os anjos vão descer para tirar da terra cada filho que amadureceu na grande tribulação. Continuando, Apocalipse 14, versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Esse é o arrebatamento da maioria dos crentes da lavoura de Deus. Então, primeiro, um povo é levado como primícias na volta, como primícias para o trono, e na volta visível de Jesus, o restante da colheita é levado para as nuvens. Entendeu, igreja? Agora que a gente terminou a aula, como foi prometido, eu vou abrir uma oportunidade de você continuar aprendendo. Então, como eu já me apresentei, muito prazer, meu nome é Ariadne Pires. Sirvo o povo de Deus por meio do ministério do pastoreado e ensino nas igrejas locais também. Também sou fundadora e ministrante da Primícias School, não sou famosa na internet. Na verdade, eu ensino muito dentro das igrejas e terminou que eu tive de lançar a modalidade online das aulas para favorecer um número maior de alunos. A verdade é que as pessoas têm seus ministérios restaurados, sabe? Famílias restauradas, propósitos startados, ou seja, a sua identidade real ativada, inclusive com a paternidade de Deus e um destino bem definido. Mas agora me conta, você conseguiu perceber que haverá mais que um arrebatamento?
E diferente do que nos ensinaram antes, você pode perceber que pode acontecer do crente passar sim pela grande tribulação? Consegue perceber que esse é apenas o começo do teu real propósito, que ainda tem muita coisa que você precisa compreender acerca dessa administração de Deus, como Ele executa a sua economia e como nós podemos alcançar o reino? Você quer parar de perder tempo agora e ter um progresso no teu ministério? E o mais importante, você quer a minha ajuda para seguir essa carreira que Deus te confiou? Bom, se sim, como combinado, eu vou te apresentar o projeto que eu criei, no qual você vai ter a minha ajuda em todo esse processo. Espero de verdade que eu já tenha te ajudado com essa aula e esse projeto. Mas veja bem, o que eu vou te mostrar agora é para você que quer continuar aprendendo, mas não é para todo mundo, porque tem condições para isso funcionar. Primeiro, não tem atalho aqui, tá? Desenvolver o teu ministério é algo sério e você tem que se dedicar. E segundo, essa é a primeira vez que eu vou fazer essa versão de aprendizado, decodificando o Apocalipse verso por verso. E se você for um dos que conseguir participar, eu vou dar o meu melhor para te impulsionar no teu chamado, no teu propósito. Então, espero que você dê o seu melhor também. Como eu já te falei, eu já ajudei diversas pessoas nas igrejas locais a efetivarem o seu chamado. Mas apesar de ser presencialmente, eu vi que não conseguia ajudar mais pessoas, acabando por ficar caro mesmo, por exigir encontros, encargos financeiros altos, como locação de prédio, energia, todo um equipamento de som, né, e uma estrutura que envolve esse tipo de evento. Mas eu sei também que vale muito a pena. Por isso que eu sei também que não é para todo mundo que pode pegar um valor de aprendizado desse. Então eu resolvi fazer esse projeto não só mais democrático, mas acessível também. Um projeto que fosse melhor. E o que você vai ver nessas aulas é como será a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Você vai ver a grande tribulação e o livro de Daniel, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, tudo isso decodificando o livro de Apocalipse. Eu não vou te falar de doutrinas, eu não vou te falar de posicionamentos teológicos, não. O que eu vou te mostrar aqui é exatamente o que a Bíblia descreve. Saber identificar os sinais que a Bíblia apresenta, poder se preparar para esse encontro com o Senhor. E como prometido, é com muito prazer que eu te apresento o curso A Volta de Jesus e o Arrebatamento da Igreja, decodificando o livro de Apocalipse, versículo por versículo, verso por verso. Este foi o método que eu criei. Nesse projeto, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. Também, assim como o período da grande tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Você vai chegar ao novo céu e à nova terra, decodificando todos os sinais e símbolos descritos no livro de Apocalipse, versículo por versículo. Então, esse é um método completo, dividido em módulos bem definidos, com uma leitura e explicação do que contém na Bíblia sobre esse assunto. E você vai estar entrando no melhor momento para crescer junto com os alunos da Primícias School. Vou reforçar para você que esse curso tem o objetivo de restaurar ministérios, famílias, propósitos startados, ou seja, uma identidade real ativada, inclusive com a paternidade de Deus e o destino bem definido. O método todo vai ser em videoaulas, para você assistir no ritmo que você quiser, voltar quantas vezes quiser, ou até mesmo assistir numa velocidade mais rápida. E é totalmente online. Você pode assistir no computador, no celular, sem precisar gastar tempo nem dinheiro com transporte para nenhum lugar. E você não precisa passar o dia inteiro estudando. Na verdade, você pode separar um tempinho ali depois do seu trabalho, da faculdade, para estar junto comigo. E dentro desse período indicado, você vai estar preparado para compreender e exercer o teu propósito. Eu decidi abrir essa turma com um valor super especial, porque nessa turma eu vou estar mais perto de você nesse caminho rumo ao aprendizado, te ajudando em qualquer dificuldade que você tiver, com um grupo no Telegram para tirar qualquer dúvida tua. Então, você vai ter um ano inteiro de acesso a todo o conteúdo, de tudo que você vai precisar para iniciar a aprender sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E ainda vai ter um tempinho com o meu suporte para você crescer dentro desse conhecimento. De bônus, você ainda vai ganhar uns presentes surreais que só essa primeira turma aqui vai receber. Tudo isso por apenas R$ 69,90. Irmão, R$ 69,90.
Em um mês só, o pagamento único é o valor de um jantar no final de semana. Essa turma vai ter acesso ao conteúdo completo e a minha ajuda pessoal para ter seu propósito mais do que bem definido. Você vai fazer parte dessa turma com esse valor especial, maior proximidade, presentes surpresas, aula ao vivo extra por apenas R$ 69,90. O preço do curso, irmão, é 297, mas para você que está vendo essa aula aqui, eu separei esse super desconto exclusivo, porque eu sei que se você chegou até aqui, é porque você está realmente comprometido em mudar de vida nos próximos meses. Então você vai ver que você vai pagar menos que R$ 100 para ter todo esse conhecimento e estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Essa é uma oferta especial e eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, mas vai ficar disponível enquanto essa aula estiver no ar. Mas quando essa aula sair, essa turma vai estar fechada. E dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, esse tempo já pode estar acabando. Pode ser próxima semana, pode ser amanhã ou até mesmo hoje, mas o fato é, eu vou encerrar essa turma, vou abrir as próximas com um preço maior, mais ajustado no mercado, e você não vai ter mais direito a esse desconto exclusivo que eu estou te dando aqui hoje. Então, clica aí e garante a tua vaga nessa turma com esse desconto especial. Você vai ainda ganhar de bônus os PDFs das aulas, uma aula bônus sobre santificação com um e-book exclusivo. Ah, e você tem 7 dias para testar à vontade. Pode entrar no programa, olhar as aulas à vontade e se por qualquer motivo não quiser continuar, é só realizar o cancelamento e o seu reembolso é feito 100% e sem burocracia. Basicamente agora você vai ter 2 caminhos, irmão. Tentar fingir que não viu essa oportunidade e deitar na sua cama e saber que você perdeu essa oportunidade, ou você vir com essa turma incrível. E eu sei que você que está aqui até agora já decidiu por esse segundo caminho. Então, boas-vindas à jornada mais incrível da sua vida. Entra agora e seja muito bem-vindo à Primícias School. Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus.